Irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimento a todos que estão ao alcance da nossa voz, com um bom dia, uma boa tarde de salvação, que Deus em Cristo Jesus possa, nesse dia tão oportuno, ser aceito pelo seu coração, pela mensagem aqui ministrada, dada por Deus para nós neste momento. Mensagem essa que nós sentimos muito privilegiado por estar neste momento anunciando esse evangelho, palavra poderosa que Deus enviou à terra através de Jesus Cristo. Mas para que essa palavra chegasse até nós, para que nós chegássemos até aqui, para que nós levássemos essa palavra até você através desse microfone, dessa caixa, muita coisa aconteceu pelo caminho. O sangue de Jesus foi derramado para que nós estivéssemos aqui. Jesus foi oferecido como um sacrifício perfeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. Os apóstolos, os discípulos sofreram por esse evangelho. Irmãos no passado foram vituperados por esse evangelho. Muitas pessoas andaram errante pelo deserto. Muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas foram mortas, para que essa palavra chegasse até nós hoje, para nós poder anunciar a você. Por isso hoje, quando alguém nos ver aqui, talvez vestido com essas roupas, bem vestido, aqui portando uma Bíblia Sagrada, um livro novinho, falando para você que também está bem vestido, talvez que tenha uma casa boa, um carro. Diante dessa palavra, poucas pessoas sabem o que aconteceu nos bastidores para que essa palavra chegasse até aqui. Isso, ao mesmo tempo que nos torna privilegiados de anunciar essa palavra, nos dando essa oportunidade tão nobre para nós que pregamos e para você que ouve, aumenta grandemente a nossa responsabilidade de pregar, e aumenta grandemente a responsabilidade de aceitação do ouvinte que ouve essa palavra, porque essa palavra ela está nos sendo oferecida como uma oportunidade de salvação para o homem. Neste momento nós estamos aqui na cidade de Benavente, apenas como uma gota d'água no oceano, anunciando essa palavra para um pequeno grupo de pessoas. Mas em toda a terra, tem homens, mulheres, crianças, pessoas anunciando o evangelho, nas ruas, becos, valados, nas favelas, nos campos, nos presídios, em todo o mundo, porque essa palavra no início, o diabo tentou segurar essa palavra, matando Jesus, para ver se matava a palavra. Mas ele não sabia que o corpo de Jesus estava sob o poder dele, entregue por Deus. Mas a mensagem que Jesus trazia era intocável e não estava ao alcance da mão dele. Por isso, a mensagem do Evangelho é como se fosse a fumaça. Ninguém consegue abafar. Você tampa de um lado, ela sai do outro. Você segura de um lado, ela passa do outro. E neste momento, esse Evangelho que está percorrendo a terra, está chegando na cidade de Benavente, mais uma vez. E aonde passa esse Evangelho, passa o poder de Deus para abrir os olhos do homem, para abrir os olhos da mulher e mostrar para o homem que a tua vida na terra é um tempo de oportunidade. E esse Evangelho que eu prego, que é trago do céu por Jesus Cristo e dado àquele que crê para anunciar na terra, esse Evangelho que eu trago, esse Evangelho que nós trazemos, essa mensagem que nós trazemos, é a válvula de escape para a tua alma nesse dia de hoje. Pode ser que no dia de hoje você tenha preocupado com tanta coisa que você julga importante, mas não parou para pensar aonde você vai passar a eternidade. Eu quero dizer para você, muitas pessoas
tem esse pensamento de onde vai passar a eternidade como algo insignificante. Mas eu quero dizer para você, se você pensar nisso ou não, você vai envelhecer na mesma. Se você pensar nisso ou não, você vai morrer na mesma. Se você pensar nisso ou não, você vai comparecer diante de Deus na mesma. Se você pensar nisso ou não, você vai responder pelos teus atos enquanto você passou por essa terra. Mas eu quero dizer para você, quando as pessoas estiverem diante do tribunal de Deus, é que vão perceber o tamanho da fatura que terão que pagar diante do tribunal de Deus. E não haverá homem nessa terra que terá dinheiro suficiente para pagar essa fatura. Não haverá homem que passou por essa terra, que vai chegar diante de Deus, que vai ter influência, que vai ter ouro, que vai ter posses o suficiente para pagar por essa fatura. Porque o pecado do homem, ele cheira mal às narinas de Deus. E a Bíblia diz que haverá um dia em que Deus já tem marcado. Esse dia já está marcado na agenda de Deus. A Bíblia fala que por Jesus Cristo, Deus há de julgar toda a impiedade feita na face da terra, e dará o justo a sua recompensa, mas também dará o ímpio a sua recompensa. Quando nós olhamos para esse quadro, nós então pensamos, mas se é assim, se o homem não tem como pagar, está tudo perdido, estão todos condenados ao inferno, estávamos condenados ao inferno. Mas Deus enviou Jesus Cristo para nos livrar do caminho do inferno. E aí o próprio Jesus disse assim: quem crê nesse evangelho que está sendo anunciado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, se você ainda não teve um encontro com Jesus, os teus pés nesse dia de hoje estão no caminho de condenação. Espera aí, pregador. Mas se eu estou no caminho de condenação, porque eu vivo tão bem, porque a minha saúde está tão boa, porque a minha vida anda de vento em popa, sabe por quê? Porque você está passando por um tempo de oportunidade. Mas eu quero dizer para você, quando a morte chegar e te chamar para o outro lado, ainda que hoje a tua vida esteja de vento em popa, o dinheiro que você tem não poderá te acompanhar. A saúde que você tem vai ficar para trás. Os filhos, os netos, os parentes, o esposo, a esposa que você tanto ama vai ficar para trás. Tudo que você conseguiu nessa terra vai ficar para trás. Será uma porta de ligação de um lado para o outro. Você vai fechar os olhos aqui e vai abrir os olhos no além. Mas eu pergunto para você, hoje, se Deus te chamar, o que tens preparado para encontrar com teu Criador? A resposta de muita gente para essa pergunta, quando você pergunta o que tens preparado para encontrar com teu Criador, muitas pessoas dizem: olha, logo se vê, quando chegar do outro lado a gente vê, não estou preocupado com isso não me interessa, tenho coisas mais importantes para pensar hoje. Mas a Bíblia diz que naquele dia, quando o homem estiver diante do Criador, que fez coisas tão tremendas que nós não conseguimos explicar, que perceber que ele estava falando a sério, porque Deus não ocultou do homem que ele estava falando a sério, porque quando ele enviou o seu filho, o melhor que ele tinha, pendurou na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, Deus estava falando para o homem: eu não estou brincando com esse assunto. Deus mostrou para o homem que o sacrifício de Jesus não era uma brincadeira. E o próprio Jesus diz que a porta é estreita e poucos vão encontrar. Sabe por quê? Porque o homem ele não está preocupado em olhar para o céu e reconhecer que ele é pó, que ele é pobre, que ele é cinza, que ele não é nada. Mas o homem está preocupado em encher a barriga, o homem está preocupado em comprar, o homem está preocupado em vender, o homem está preocupado em viver o hoje. Mas eu quero dizer para você, o hoje é uma oportunidade, amanhã é uma realidade. Você estará diante do juízo de Deus. E o profeta Isaías, quando ele estava profetizando sobre a vinda de Jesus,
sobre a chegada do Messias. Ele relata sobre o caráter da mensagem de Cristo. E ele vai dizendo, em Isaías capítulo 55, versículo 6, ele vai dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ele está falando duas coisas que nos chamam muita atenção. Em Isaías capítulo 5, versículo 6, se você quiser ir na sua Bíblia acompanhar, ele está falando de buscar o Senhor, e ele está falando de invocar o seu nome. Ele está falando que é tempo e oportunidade de buscar. Depois de buscar, é necessário invocar, porque os dias são maus. O diabo está levando milhões e milhões de pessoas para o inferno. A Bíblia diz que multidões estão no vale da decisão, esperando por ser condenado, por não perceber a grandeza da oportunidade que Deus te concede hoje. Entre tantas pessoas que vivem nessa terra, os olhos de Deus estão sobre você. Entre tantas pessoas que vivem sobre essa terra, a palavra de Deus está vindo em direção ao teu coração, dizendo para você: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje você ainda pode achar. Hoje você ainda pode encontrar o que, pregador? Encontrar o entendimento da mensagem que Jesus Cristo trouxe para salvar a humanidade. Quando você começa a buscar o Senhor, você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a luz do entendimento, traga por Deus ao nosso consciente. E quando o Espírito Santo, ele acende a luz de Deus na tua vida, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo, ele ilumina nosso entendimento, nós percebemos o quão miseráveis somos diante da grandeza de tudo que Deus fez por nós. A partir do momento que o Espírito Santo, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ele chega no nosso coração, ele mostra que nós somos pecadores. Ele mostra que Deus é justo, e ele mostra que um dia Deus haverá de julgar o homem que passou por essa terra. Mas o profeta está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje você pode achar. Tem muitas pessoas caminhando para lá, dizendo assim: não tem problema, pregador. Depois que eu morrer, uma missa de 7º dia resolve nada. Isso é engano de Satanás para te manter iludido, porque a intenção do diabo é duas coisas que o homem quase que não percebe. Ele faz o homem que não tem Deus pensar que ele não existe. Porque enquanto o homem sem Deus pensa que o diabo não existe, é dominado por ele como uma marionete. Talvez seja o seu caso. Mas naquele dia, quando o homem comparecer diante do tribunal de Deus, que ele vai ver que esse tempo presente que nós estamos vivendo é um tempo em que o diabo está enganando as pessoas e levando multidões para o inferno. Mas a Bíblia vai dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje você pode achar. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Invocai-o enquanto está perto. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Invocai-o enquanto está perto. Porque hoje você está tão perto da palavra de Deus. Essa palavra que nós pregamos, ela é o testamento de Cristo, deixado como herança para aqueles que receberam essa palavra. Morreu-se Jesus, ressuscitou Jesus, o testamento passou a valer, e aquele que aceita Jesus se torna herdeiro por ser parte do testamento deixado por Deus. Por isso ele está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Hoje essa palavra está perto de você. Hoje, com um clique na internet, você consegue ler a Bíblia. Hoje você consegue pessoas facilmente para explicar alguma coisa da Bíblia para você. Mas chegará um dia que as pessoas vão correr atrás dessa palavra e já não vai mais encontrar. E o diabo, ele tem enganado as pessoas de uma forma
tão sutil, que as pessoas vão vivendo no erro, pensando que estão certas. Esse fim de semana, por exemplo, quantas pessoas estão comemorando a Páscoa sem conhecer Jesus? Quantas pessoas vão no mercado com toda felicidade, comprarão um ovo da Páscoa e dá para o seu filho sem conhecer Jesus? Assim são todas as datas, as coisas que seriam santas aos olhos de Deus, como simbolismo para o homem, em ato de fé, o diabo vai transformando em ritualismo, para que o homem pense que está fazendo uma coisa que agrada a Deus, mas vivendo na cegueira espiritual. Chega o Natal, acende a luz das árvores, coloca enfeite de Natal, sem nunca ter conhecido Jesus. Chega na Páscoa, comemora a Páscoa, sem nunca ter conhecido Jesus. E assim vai enganando e sendo enganado, até cruzar a linha de chegada, e aí é que vão perceber que foram enganados por Satanás. Sabe por quê? Porque em vez de valorizar a mensagem, estão valorizando a imagem. Mas se você for para a mensagem de Cristo, ela vai fazer com que você seja lavado dos teus pecados, receba o Espírito Santo, depois te gera arrependimento, depois do arrependimento, Jesus te concede o perdão, depois do perdão, o teu nome é escrito no livro da vida, depois que o teu nome é escrito no livro da vida, você já não é mais uma folha seca que vai para onde o vento levar. A partir desse momento você se torna filho, como filho você se torna herdeiro, como herdeiro você se torna parte daqueles que vão morar com Deus, caminhando por essa terra. Aí você vai dizer com toda a convicção, independente do olhar de quem te olha, você vai dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Cristo foi gerado em mim, e agora eu, na condição de salvo, eu quero que outras pessoas também sejam salvas. É por isso que nós estamos aqui, estendendo esse convite para você. Hoje, no dia chamado hoje, o Evangelho está cruzando o teu caminho. Você precisa de Jesus. Não deixa para amanhã. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, venha até nós que nós vamos orar por você. Se você quiser uma oração, venha até nós que nós vamos orar por você, crendo que o Deus que nós estamos pregando já tem acompanhado a tua vida há muitos dias. Deus sabe de muitas pessoas que estão aqui, nessa feira, nessa vizinhança. Deus conhece muitas pessoas que vivem nessa vizinhança, que estão nessa feira, que estão sendo cavalo do diabo por muito tempo. Pessoas que estão presas na idolatria. Hoje Jesus Cristo quer te libertar. Pessoas que estão no vício das drogas, do álcool, do tabaco. Hoje Jesus Cristo quer te libertar. Pessoas que estão andando como morto-vivo, deprimido por essas ruas. Hoje Jesus Cristo quer libertar. Hoje Jesus Cristo te chama para te dar uma nova vida e começar uma nova história. Você quer? Então negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz, siga Jesus e receba o poder de Deus na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.